Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Amém? Senhor Deus, estamos vendo a Tua palavra. Deus, nós somos carentes, necessitados de ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta manhã. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, hoje as pessoas colocam doenças físicas como sendo o mal do século. A depressão, a ansiedade, tantas doenças que eles dizem, é a doença do século, é o mal do século. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o mal do século é o pecado na vida do homem. Esse é o grande mal que nós precisamos evitar. As doenças físicas, se estiver no plano de Deus nos curar, Deus vai nos curar. Se não estiver no plano de Deus nos curar, Deus nos dará vitória e estaremos com Ele na eternidade. A nossa grande vitória é estar com o Senhor. Mas o grande mal que a palavra de Deus nos adverte para que nós não possamos entrar ou praticar é o pecado. Porque esse traz, consequentemente, a morte e a morte espiritual. A palavra que nós lemos diz que Deus ele está sempre disposto a salvar. O grande desejo de Deus é retirar o homem dessa vida de pecado e levá-lo para uma vida de santificação, uma vida de santidade. O Senhor Jesus, como nós já vimos hoje de manhã, o Senhor Jesus diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Como você vai chegar diante de alguém que é santo em pecado? Como você pode falar com aquele que é santo, tendo a sua vida impura? Então o pecado nós precisamos evitar a todo custo, porque o pecado traz a morte. A palavra de Deus lá em Romanos diz que o salário, ou o resultado do pecado é morte. Não tem meio termo. Nós vamos ver a experiência de Eva ali no Jardim do Éden. O Senhor Deus deu uma ordem a Adão. Da árvore que está no meio do jardim dessa, não comereis. Podia parar para ficar olhando? Podia. Provavelmente era algo maravilhoso feito por Deus. A palavra fala que o fruto era aprazível aos olhos. Podia tocar? Podia. Deus falou que não podia comer. Mas aí, como a árvore é tão bonita, Eva estava ali observando. E o adversário aproveitou a oportunidade para lançar dúvidas no coração de Eva. Eva não sabia exatamente qual era a ordem de Deus, porque a ordem de Deus havia sido dada a Adão. E o diabo chega ali e pergunta, e essa árvore aí, você pode comer dela? Aí ela fala, não, essa árvore aqui nós não podemos comer nem tocar. Porque o dia que nós comer ou tocar nessa árvore, nós vamos morrer. Aí o diabo ali, através da serpente, ele lança uma dúvida no coração de Eva. Ele fala, não, essa árvore é boa. Essa árvore, o dia que você comer dessa árvore aí, você vai ficar igual a Deus. E Deus não quer que você seja igual a Ele. O dia que você comer dessa árvore aí, os seus olhos vão abrir, pronto. Eva, que não tinha muito entendimento da palavra de Deus, ela, então, o coração dela ficou aberto ali à dúvida. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com as dúvidas
a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, de cor e salteado, como se dizem, de trás para frente, para que essas dúvidas a respeito do que Deus nos mandou fazer, ou de qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não abra um caminho para entrar o pecado. O diabo lançou a dúvida, e aí, consequentemente, o pecado. E o pecado entrou na vida do homem, e o salário do pecado é a morte. A partir daí, começou a reinar sobre a vida do homem a morte. Uma condenação eterna, que avança através dos séculos até chegar nos nossos dias. Hoje, por causa do pecado de um homem, de Adão, todos nós estamos condenados à morte eterna. E não estamos falando aqui da morte física desse corpo. Isso nós aguardamos. Cada um terá o seu dia. Não precisa se preocupar. Nós só não vamos querer furar fila, né? Viver uma vida de louco aí, se arriscando, porque nós vamos morrer mesmo, então... Não, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E Deus tem um tempo preparado para cada um. Mas a morte física, a palavra de Deus diz que o homem está destinado a morrer uma vez. Nós não temos como fugir da morte física, a não ser aqueles que tiverem o privilégio de ver o Senhor Jesus nos chamar nos ares. Eu espero estar entre eles, porque eu sei que muito em breve o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens para juntar o seu povo, para chamar a sua igreja, chamar a cada um de nós pelo seu nome. Eu espero esse dia. Mas se o plano de Deus for que eu passe dessa vida, glória a Deus. Isso eu sei que um dia nós vamos passar. Mas nós estamos falando de uma morte eterna. De uma morte eterna. Que é a separação do homem de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva naqueles dias? A palavra nos fala que na viração do dia, Deus descia e procurava por Adão. Deus descia e chamava Adão, Adão. Toda tarde, Deus descia. Então eles tinham um período de comunhão, de convivência, onde Adão estava conversando com o Criador. Adão estava ali aprendendo com o Criador. Todos os dias tinha essa comunhão maravilhosa. Mas a partir do momento em que entrou o pecado, essa comunhão ela foi quebrada. Adão foi expulso da presença de Deus. E os homens hoje que vivem em pecado estão separados de Deus. E é a pior situação na vida de um homem. Não tem dor, não tem enfermidade que se compare a ser separado da presença de Deus. Mas não é o desejo de Deus se separar dos homens. Não é o desejo de Deus tapar os seus ouvidos para não ouvir o clamor ou a oração dos homens. O desejo de Deus é salvar a todos. O texto que nós lemos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A salvação está disponível a todos os homens. Nós vivemos um período onde nós chamamos que é um tempo da graça. A graça de Deus revelada aos homens. Nós vivemos esse período. E nós precisamos aproveitar esse período para nós nos achegarmos a Deus. E como nos achegar a Deus? Somente quando nós nos libertamos do pecado. A palavra de Deus diz que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso pecado é que faz as nossas orações não chegar diante de Deus. Faz Deus esconder o rosto de nós. É o nosso pecado. A palavra fala que o nosso pecado, Deus vira as costas para o nosso pecado. E nós precisamos estar na presença de Deus. A nossa vida, ela depende de estar na presença de Deus. A
palavra nos fala a respeito da alma, fala assim, a alma tem sede do Deus vivo. E muitas vezes nós vivemos uma vida distante de Deus, separados de Deus, e temos um vazio tão grande na nossa vida, e não sabemos o que é. Mas nós que estamos lendo e meditando na palavra de Deus, nós sabemos esse vazio se chama falta de Deus, se chama falta do Criador na vida do homem. Esse vazio é a alma clamando pela presença de Deus. A alma ela está intimamente ligada ao Espírito. A palavra nos fala que o Espírito é de Deus. O Espírito não é do homem, é de Deus. Foi Deus que soprou o Espírito. E a alma do homem ela é intimamente ligada ao Espírito. E o nosso corpo físico, a nossa parte carnal, ela é separada da alma e do Espírito. E a palavra nos fala que há uma batalha entre aquilo que é material e o que é espiritual. O corpo, ele clama por estar distante de Deus. O corpo gosta de viver no pecado. Aquilo que não glorifica o nome de Deus. É isso que o nosso corpo gosta. Aquilo que o nosso eu quer. Mas a nossa alma tem que ser do Deus vivo. E quando a palavra de Deus vem falar a respeito da palavra, fala que ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Então somente a palavra de Deus tem capacidade de atingir a alma do homem. A alma do homem só se satisfaz quando ela está ouvindo a palavra de Deus, quando ela está diante do seu Criador. Nós precisamos afastar do pecado. A palavra de Deus nos chama a sermos santos. Sede santos porque Ele é santo. Separados deste mundo. Nós precisamos viver uma vida de santificação. Uma vida onde nós vamos negar aquilo que o nosso corpo quer. Se o nosso corpo quer aquilo que não agrada a Deus, nós precisamos negar essas coisas do nosso Deus. O seguir ao Senhor Jesus envolve uma vida de renúncia daquilo que nós queremos, daquilo que é nosso próprio. Jesus disse certa vez aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. O corpo não gosta de cruz. O corpo não gosta dessa vida. Nossa parte carnal, material, não gosta dessa vida de cruz. Mas o Senhor Jesus disse, quer ser meu discípulo? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. O que o Senhor Jesus queria dizer? Deixa essa vida de pecado, deixa isso que agrade a carne e vem buscar aquilo que é espiritual, aquilo que é de cima. Nós precisamos estar sempre buscando aquilo que é do alto, aquilo que vem de Deus. A palavra nos fala que nós temos a mente de Cristo, por isso nós buscamos aquilo que é do alto. Mas enquanto nós estamos nessa vida, nós estamos suscetíveis ao pecado. E o adversário de nossas almas, ele está sempre em derredor, né, lançando dúvidas ao nosso coração, para que, através dessa dúvida, entre em nós o pecado. Quando o Tiago escreve sua carta, lá no capítulo 1, versículo 15, Tiago diz da seguinte forma, mas cada um, Tiago 15, versículo 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Meus irmãos, o pecado ele é natural na vida do homem. Desde Adão. Né? A partir de Adão entrou o pecado no homem. Então isso é natural. E quando nós somos atraídos, né? A palavra engodado aqui, ela quer dizer atraído com falsas promessas, né? Enganado. Né? Mas nós somos enganados pelas nossas próprias concupiscências. Eu sou enganado naquilo que eu quero ser enganado. Quando o diabo, através da serpente ali, usando a serpente, oferece a Eva, né, o fruto, pode comer, que esse fruto aí é bom.
Isso já estava no coração de Eva. Eva já queria participar daquilo, porque era a própria concupiscência. Agora, quando nós já temos em nós, a partir de Adão, essa natureza pecaminosa. Agora, quando nós somos atraídos com uma falsa promessa, quando nós somos enganados pelo adversário, aí acontece o pecado. Versículo 15. Depois que você já tem em si essa natureza pecaminosa que entrou através de Adão, né, e depois que você é atraído com uma falsa promessa, quando você é enganado, depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, aquilo que estava lá na sua mente, lá no seu interior, quando você coloca isso para fora, entra o pecado. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Pronto, você pecou. Mas você pecou porque você foi enganado pelo adversário. Mas você foi enganado porque lá no seu interior já era natural seu participar do pecado. Seu nosso, que estamos dizendo. Participar desse pecado. E então a concupiscência, ela sendo concebida, ela dá à luz o pecado. Pronto, pecamos. E o pecado, ele sendo consumado, quando nós participamos desse ato que não agrada a Deus, desse ato que é contrário à palavra de Deus, quando nós pecamos, entra então a morte. Sendo consumado, gera a morte. A única coisa que o pecado gera na nossa vida é morte. Agora, nós temos, através do sacrifício do Senhor Jesus, a condição de sermos libertos desse pecado. Somente pelo sacrifício do Senhor Jesus. É que a nossa natureza humana vai ser transformada a uma natureza divina. A palavra diz que aquele que nasce da carne é carne, vai fazer as coisas da carne. Mas aquele que é nascido de novo, ele nasceu do Espírito. Então ele é Espírito e ele vai buscar as coisas espirituais, vai buscar as coisas de Deus, vai procurar andar de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus que o chamou para a santificação. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ter essa preocupação na nossa mente, na nossa vida cotidiana, não participar do pecado, não deixar que aquilo que é a nossa natureza humana sobressaia a natureza divina que através do sacrifício do Senhor Jesus nós tivemos, através desse novo nascimento que foi nascido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz também que a carne é fraca. E muitas vezes isso é desculpa para os homens. Ah, por que você fez isso? Não, você sabe, a carne é fraca. Quantos não já ouviram dizer isso? Mas porque não leem o restante do versículo, diz que mas na verdade o Espírito está pronto. Irmão, nós precisamos viver em Espírito para que as coisas da carne não vença e não venha chegar a ser concebido o pecado em nós, não vença as coisas espirituais. O nosso pensamento precisa estar sempre voltado às coisas que são do alto. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque as coisas de cima nos trazem vida e as coisas terrenas nos levam à morte. A nossa oração deve ser: Senhor, me livra do pecado. Porque Deus, Ele não quer que nós vivamos desse jeito. O desejo de Deus é salvar. As mãos de Deus estão estendidas para salvar o homem. É o que nós lemos lá em Isaías. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está estendida aos homens nesse período em que nós vivemos, chamado período da graça, onde nós temos a oportunidade de alcançarmos a salvação através da renúncia dessa vida pecaminosa, através da renúncia do nosso eu, do nosso desejo, e buscando sempre as coisas de Deus. Nem agravado está os seus ouvidos para que não possam ouvir. Meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus.
Muitas vezes, quando nós estamos em pecado, às vezes nós não temos coragem de falar com Deus, nós não temos força para ajoelhar e falar com Deus, pensando que Deus não ouviria nossa oração, mas a palavra de Deus diz que os seus ouvidos estão sempre atentos à oração daquele que clama. E a palavra também diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Aquele que se arrepende dos seus pecados e busca salvação em Deus, Deus está pronto a conceder salvação, a perdoar os pecados, a lançar os pecados no lago do esquecimento. Deus já se esqueceu do nosso pecado, daquilo que nós vivemos anteriormente, quando nós aceitamos o sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Às vezes nós ficamos lembrando, aí eu fazia isso ou aquilo, mas Deus já se esqueceu. Ela nos fala que o nosso pecado, ainda que ele seja vermelho como o carmesim, ele se tornaria branco como a neve. E Deus lançaria no lago do esquecimento. Quando nós estamos vivendo debaixo do sangue do Senhor Jesus, João ele vai escrever lá na primeira carta, no primeiro capítulo, ele vai escrever: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Nos purifica de todos os pecados. Quando nós andamos na luz, o sangue do Senhor Jesus nos torna perfeitos. Ele nos purifica de todos os nossos pecados, para que nós possamos, então, participar dessa tão grande salvação que um dia Deus nos concedeu. Meus irmãos, cuidado com o mal, não desse século, né, mas com o mal na vida do homem, que é o pecado. Porque o pecado gera morte eterna. O pecado nos separa de Deus. Então, as bênçãos de Deus não estão sobre a nossa vida quando nós estamos vivendo em pecado. Precisamos clamar a Deus, porque somente pelo Senhor nós conseguimos passar por essa caminhada de acordo com a sua vontade. Somente por Ele. Aqui não existe nenhum super-homem que é capaz de caminhar por essa vida sem pecar. Ninguém é capaz disso. Ninguém. Só é capaz disso aquele que é ajudado pelo Senhor. Aquele que coloca sua vida nas mãos do Senhor. E que se confessa fraco, humilde, necessitado. O exemplo de Davi. Davi foi um homem que errava a todo momento. Quantas vezes a palavra registra os erros de Davi? Mas Deus vem dar testemunho de Davi, dizendo: achei um homem segundo o meu coração. O que fazia de Davi ser segundo o coração de Deus, se era um homem que errou tantas vezes? O que fazia Davi ser segundo o coração de Deus é ter um coração quebrantado, é reconhecer que errou, reconhecer o seu pecado. Nós precisamos reconhecer nosso pecado e ter um coração quebrantado, pedir ao Senhor que nos perdoe. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. E que o Espírito Santo possa cooperar conosco nessa caminhada, nos mostrando onde nós estamos errando, onde nós precisamos consertar a nossa vida, onde nós precisamos nos arrepender e o momento que nós precisamos converter o nosso caminho, voltar para o caminho certo. Um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. Quando nós pecamos, nós desviamos do alvo. E nós, como servos de Deus,
nós temos um alvo para atingir. Nós só estamos aqui buscando andar de acordo com a vontade de Deus porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é um dia estar com o Senhor na eternidade. Agora, quando nós pecamos, nós erramos esse alvo. E nós precisamos do Espírito Santo para nos corrigir e nos voltar novamente para o caminho que leva a esse alvo, a vida eterna, ao caminho de Deus. E que Deus possa nos abençoar. E que o Espírito Santo de Deus seja sempre na nossa vida. Para que nós possamos sempre caminhar no caminho reto, até a eternidade. E que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.